Eu estou dividindo a minha tela aqui, só para a gente conseguir ver as duas coisas ao mesmo tempo, e eu vou mostrar aqui numa planilha, tá? Como é que eu estou fazendo essa conta aqui, tá? Olha, esse exercício, tá? Aliás, é um exercício bem comum que cai em prova, viu, gente? Tá? Mas ele está bem simplificado. Por que que ele está simplificado? Porque eu estou considerando que o mês que eu vendo é o mês que cai o dinheiro no caixa, o mês que eu compro é o mês que eu pago. Tá? Nem sempre isso é verdade, né? Empresa, por exemplo, industrial, muitas vezes vende para faturar em 90 dias, 120 dias. Eu mesmo, na minha consultoria, estou vendendo um treinamento agora que eles vão pagar para 120 dias depois do fim do treinamento. Tá? Então, existe aí não necessariamente o momento que você vende, é o momento que você recebe. Né? E isso pode ter uma mudança aqui nos resultados. Esse exercício ele não tá, ele está considerando que o mês de recebimento de pagamento é o mesmo mês da compra ou da venda, tá? Então é um pouco simplificado, mas né, só para a gente começar a fazer um primeiro exercício. Então, ó, o custo operacional é 4 mil, tá aqui, tá? E é fixo todo mês, tá? Vamos dizer que o caixa, ó, ele está falando que o caixa é 5 mil no início, tá? Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Vocês estão conseguindo acompanhar aí o que eu estou fazendo no Excel, né? Ó, em 1º de janeiro, o caixa era 5 mil, ok? Tá aqui, ó. Mensalmente, ele teve um custo de 4 mil, então ele gastou 4 mil por mês. Né? E como ele não está falando nada, eu estou considerando que ele gastou e pagou no próprio mês esses 4 mil. E ele faturou 5 mil. O que ele recebeu dos clientes foi 5 mil. Se o Excel não travar mais, eu consigo fazer. Ó. Então, todo mês, né, eu gastei 4 e faturei 5. Só que ele paga 20% de imposto sobre o valor faturado. Esse é um valor bem realista, tá, gente? Dependendo da empresa, é até mais. Então, é 20% sobre o valor faturado. Mas vamos botar aqui em algum lugar só aqui, ó, imposto, só para a gente fazer né, um trabalho decente aqui na planilha. Ah, então, o imposto é 20%, tá? Então, o imposto é esse vezes esse cara aqui. Tá ok? Então, esse é o quanto ele paga de imposto. Na verdade, normalmente a gente paga o imposto no mês subsequente à emissão da nota, não ao recebimento. Então, esse exemplo que eu estou dando para vocês, né, que um cliente meu que vai pagar daqui a 120 dias. Só que ele está pedindo para emitir a nota hoje. Eu vou emitir a nota hoje, eu vou pagar o imposto sobre essa nota, né, 20% sobre o valor da nota, em novembro. Sendo que eu só vou receber essa nota em fevereiro. Né? Então, eu vou prestar um serviço para esse cliente, eu vou pagar um imposto sobre esse serviço primeiro e receber só alguns meses depois. Né? Isso é um tipo de coisa que você tem que avaliar caixa. Será que eu tenho caixa para isso? Se você não tiver caixa, você não pode prestar esse serviço, porque você não vai ter como pagar o imposto, você vai ficar devendo para o governo. E se você ficar devendo para o governo, eu não consigo mais prestar nenhum serviço. Né, para muitas empresas que exigem né, certificados lá de que eu estou perfeitamente procedente com o governo, que eu não tenho nada devendo, tá? Bom, a depreciação ele está colocando que é R$ 200 mensais. Todo mês. Então, tudo isso aqui eu estou copiando só porque né, é um exercício simplificado. Né? Então, é valor fixo todo mês. Na verdade, não necessariamente é. Depreciação normalmente é. Né? Essa empresa não tem, o que ela poderia ter? Ela poderia ter dívidas, e ela está pagando juros e amortização. Né? Aí teria mais duas linhas aqui para juros e amortização. Tá? Como a nossa empresa não tem juros e amortização, eu não estou colocando aqui. Tá? Então ela não tem dívidas.
O que é o EBITDA? O importante para você calcular o EBITDA é você lembrar o que significa a sigla. Earnings, receita, né? O que você ganha before, sem considerar interest, juros, tax, imposto, depreciation e amortization, depreciação e amortização. Então, são o que eu ganho sem considerar juros, impostos, depreciação e amortização. Ora, eu já tenho aqui, então, exatamente esse. É esse menos esse. É o que eu ganho, né? E eu não considero nem imposto, nem depreciação. O EBITDA dessa empresa, nesse mês, deu 1.000. Como tudo é fixo, deu 1.000 todos os meses. Tá? Ora, e o lucro? O lucro considera depreciação e considera imposto. Tá? Porque a depreciação é um valor que você perde, né? Lembrando, é um valor que você tem da empresa que você está perdendo. Portanto, é como se fosse uma perda de dinheiro, é um gasto. Né? O imposto, lógico, você tem que pagar o imposto. Né? Então, o lucro é o que eu recebi, menos tudo que eu vou gastar para manter minha empresa funcionando. Menos o que eu gasto, menos o imposto, menos a depreciação. Então, a nossa empresa aqui, ó, ela tem um EBITDA positivo, né, de 20% da receita, um lucro negativo, né, ou seja, um prejuízo de R$ 200, e o caixa? Quanto que ela movimenta do caixa? O caixa é tudo que entra de dinheiro no nosso caixa, menos tudo que sai de dinheiro no nosso caixa. Ó, faturamento é dinheiro que entra. Opa, desculpa. Aqui, ó. Faturamento é um dinheiro que entra. Custo é um dinheiro que sai. Como eu falei, eu não coloquei nada aqui se o custo vem antes ou depois, né, gente? Então, a princípio, estou considerando que é no mesmo mês. Imposto é dinheiro que sai, eu pago imposto. Depreciação não é dinheiro que sai do caixa, é uma perda, mas não sai dinheiro, não sai, né, espécie do caixa. Eu perco patrimônio, não sai dinheiro do caixa, não sai dinheiro do banco para depreciação. Tá? Então, a depreciação não sai. Tá? Portanto, então, o caixa dá zero. Só que o caixa tem um detalhe: caixa é acumulativo. Né? O caixa é o caixa que eu gerei esse mês, mais o que eu tinha no mês passado. Certo? Então, eu tinha 5.000 no primeiro dia do mês, do ano, eu vou chegar em dezembro com 5.000. Né? Qual é o total? Para algumas coisas faz sentido ter total. Né? O total ao longo do ano. Então, se eu olhar o resultado do ano da minha companhia, opa, fiz uma coisa errada aqui, peraí. Olha, eu gastei 48.000 no ano. Eu faturei 60.000 no ano. Eu paguei 12.000 de imposto no ano. Eu tive uma depreciação total no ano de R$ 2.400. Meu EBITDA do ano foi 12.000. Né? Quanto que a minha empresa gerou, né, de caixa ao longo, gerou de caixa não, gerou de receitas, né, exceto de EBITDA. Né? No total de EBITDA foi 12.000, foi 1.000 por mês. Já o lucro foi um prejuízo de menos 2.400. Tá. Caixa não faz sentido eu acumular, né, gente? Caixa, ela já é acumulado, né, mês a mês. Então, eu cheguei no fim do ano com 5.000. Eu entrei no começo do ano com 5.000, cheguei no fim do ano com 5.000. Tá? Então, meu caixa não mudou. A minha empresa manteve o caixa que tinha, mas teve um prejuízo de R$ 2.400. Tá? Então, esses são os dados. Se a minha empresa, por exemplo, quando ela vende, ela não vendesse para esse mês, mas ela vendesse para receber no mês seguinte, o que eu faria? Eu faria que no cálculo do lucro e do caixa, não, desculpa, no cálculo do caixa, não do lucro. No lucro tem a ver com o que acontece no mês, independente se eu recebo ou não. O caixa tem a ver né, com o que eu recebo no mês. Então, eu mudaria aqui no caixa para ele colocar somando só o valor do mês anterior.
Tá? Então, assim, se eu vendo para receber no mês seguinte, se a minha empresa vende para receber no mês seguinte, o que acontece? Ó, seria, deixa eu fazer aqui, ó, caixa recebe no próximo mês. O que muda? O caixa original é os mesmos que 5 mil, né? Eu não recebo nada, porque né, o que eu tenho em janeiro, eu não vou, o que eu vendi em janeiro, eu não vou receber em janeiro, né? E eu perco o custo, sai o custo do caixa e sai o imposto do caixa. Tá? Então, ó, no primeiro mês eu fico com caixa zerado. No segundo mês, né, deixa eu só copiar essa fórmula para facilitar a minha vida. Ó, no segundo mês é isso, só que. Peraí. Esse. Ah, não. Tá errado. Peraí, desculpa, gente. Ó, o primeiro mês é os 5 mil. O segundo mês não é os 5 mil, né? É o mês anterior. É esse, né? Menos as despesas. Só que aí entra a receita, né? Entra a receita do mês anterior, porque é quando o dinheiro cai. Aqui, ó. Tá? Então, entra 5 mil, sai os gastos, meu caixa fica zerado. Então, se eu olhar aqui, ó, até o final do ano, vejam a diferença. Se a minha empresa vende e recebe à vista no mês do recebimento, ela mantém um caixa de 5 mil o ano inteiro. Né? Então, se tiver algum custo inesperado, se tiver alguma coisa que precisa pagar, ela tem 5 mil no caixa para pagar. Se a minha empresa recebe no mês seguinte, ela fica com zero no fim do ano. O lucro é o mesmo. Ela não mudou o lucro, ela teve prejuízo de 2.400 igual. Mas qual foi a diferença? É que os 5 mil que ela recebeu em dezembro só vão cair no ano seguinte. Então, nesse ano não cai. Então, eu fico com zero de caixa. Tá? Outras empresas, que essas empresas que eu falei, grandes multinacionais, né, empresas como a Ambev, são empresas que são famosas por adiar despesa, não receita. Né? Então, elas vendem à vista. Vou colocar aqui, ó, caixa paga no próximo mês. Então, se ela recebe à vista, mas paga no próximo mês. Qual é a diferença dessas empresas? Ela tinha o caixa original, ela tem a receita, lógico, o imposto ela não pode fazer nada, ela tem que pagar o imposto. Tá? Então, no primeiro mês, ela fica com 9 mil. Aí, no segundo mês, ela tinha esse cara de caixa, tá? Ela paga o custo do mês anterior, né? Paga o imposto desse mês e recebe o dinheiro desse mês. Fica alguma coisa errada. Peraí. É os 9 que ela tinha. Ah, o custo é negativo, né, gente? Paga o custo, paga o imposto e recebe. Tá. É isso. Olha aqui a diferença, gente. Eu estou falando da mesma empresa que fez as mesmas vendas. Mas veja a diferença. Esta empresa, ela paga os custos dela no mês e ela recebe as receitas dela no mês seguinte. É super normal, né? Você pagar em 30 dias, pagar com cartão de crédito, por exemplo, né, que só recebe em 30 dias, tá? Então, essa empresa, essa aqui, ó, é a empresa original. Ela tinha 5 mil de caixa. Se ela recebe e paga no mesmo mês. Essa empresa, se ela recebe no mês seguinte e paga no mesmo mês, ela fica com zero de caixa. Ela fica aqui num limiar de segurança perigoso, né? Porque ela está, né, com risco de não ter caixa, se qualquer custo emergencial, ela não tem caixa para pagar. Né? Já essa empresa, ela tem 9 mil de caixa, ela tem um caixa gordo.
É a mesma volume de vendas, né? Mas qual é a diferença desta empresa aqui para essa empresa? Ela recebe à vista e paga com prazo. Aí ela fica com dinheiro no caixa. Ah, Marcos, mas em algum momento ela vai pagar a conta. Em algum momento vai. Só que se ela faz isso indefinidamente, ela aumenta muito o volume de dinheiro que ela tem em caixa. E por que isso é bom? Porque ela pode usar esse dinheiro, por exemplo, para comprar uma coisa, que é uma das estratégias, né, que algumas empresas aí que cresceram muito rapidamente nos últimos anos fizeram. Que é o quê? Empurrou a despesa 3, 4 meses para frente, tem aquele volume imenso de faturamento, né, de 3 meses no caixa, e com aquele dinheiro elas compram outra empresa. Né? É um dinheiro que ela vai ter que pagar. Mas só que assim, né, ela roda a roda, né? Então, ela tem esse dinheiro em caixa, ela usa esse dinheiro para comprar outra empresa, né? Chegou nessa outra empresa, ela empurra os pagamentos também e gera mais caixa. Né? E assim, sempre de dinheiro emprestado, né, ela vai gerando caixa que vai aumentando o patrimônio dela. É uma estratégia de, né, lógico, é uma estratégia que tem que ser muito bem cuidada, né, porque qualquer despesa que adiante, que ela precisa adiantar, né, complicou, porque ela gastou o caixa dela, que era para pagar essas contas, para comprar outra coisa. Né, mas se ela fizer isso muito bem feito, ela consegue crescer com o dinheiro que ela tem de caixa, e não de lucro, e não patrimônio, e não dinheiro dos sócios. Né? Então, é uma estratégia extremamente interessante. Quando a gente está falando de empresas que têm um volume muito grande de faturamento, né, se elas conseguirem adiar 3 meses os pagamentos todos, né, ela tem um faturamento gigantesco, né, e um alto poder de compra. Tá? Então, essa aqui eu quis dar um exemplo a vocês. Depois eu posso passar essa planilha para vocês, não tem problema nenhum. Tá? Então, aqui a gente vê, né, o quanto que estratégias de receita ou de despesas, né, nos meses, primeiro mês ou depois, fazem toda a diferença. Tá? Lembrando, né, o normal no Brasil é que o imposto a gente paga no mês seguinte ao faturamento e não ao recebimento. Né? Então, se eu receber no mês que eu vendi, eu recebo primeiro e depois eu pago o imposto. Se eu receber 90 dias depois que eu vendi, eu vou pagar o imposto e receber só 3 meses depois. Né? Isso pode ser extremamente crítico para empresas que têm pouco caixa.